Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, final de semana com chuva, né? E a gente tá aqui. Antes de ir para a feira, fazer os afazeres, a gente veio fazer a nossa reflexão, senão não dá tempo. Então, vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida nesse sábado, nesse final de semana, né? O que a liturgia nos apresenta, a igreja nos apresenta, né? Vamos ver aqui o que Jesus quer para a nossa vida. Vamos ver se a gente hoje, a gente se encaixa aqui, nesse momento com os discípulos aqui e Jesus, né? Vamos ver o que a gente pode trazer para a nossa vida de mudança no dia de hoje. Esse pouquinho que a gente muda em cima de cada evangelho que a gente lê, que a gente medita, não é? Que a gente reflete. Então, vamos ver. Então, pessoal, hoje a gente está aqui mais uma vez no livro de João, finalzinho do livro de João, capítulo 21, e o versículo é do 20 ao 25. O testemunho continua sempre. Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia e que havia perguntado: Senhor, quem é que vai trair-te? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer a ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Ponto. Então correu a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer. Porém, Jesus não disse que ele não iria morrer, mas disse: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? O que é que você tem com isso? Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu achei engraçado, né? Jesus aqui puxando a orelha de Pedro, né? E a gente se vê dentro de uma situação assim, porque verdadeiramente acontece tudo no nosso meio. A palavra diz aqui que Jesus estava lá, né? Reunido com os discípulos, e Pedro vê chegar por trás ali o discípulo que Jesus mais amava, né? Que é João, né? João. Aquele discípulo que Pedro também tinha visto, né? Inclinar a cabeça no peito de Jesus e perguntar na ceia: quem vai te trair, né? Então a gente observa aqui que Pedro era um homem muito observador, né? Em primeiro lugar. Além de observador, Pedro era uma pessoa, a gente sabe, uma pessoa difícil, uma pessoa que tinha como é que se diz? Uma essência assim, né? Alterada. E cada um daqueles discípulos, eles tinham um jeito de ser. Eles pecavam também. Eles tinham certos sentimentos que tem no nosso coração, tinha no coração deles. Não é porque eles viviam ali seguindo Jesus que eles não tinham os defeitos deles. Eles tinham, não é? Eles tinham. Aí o que acontece? Deixa eu ver um exemplo aqui que eu possa explicar direitinho, que você possa entender. O que é que acontecia nessa reunião aqui? Isso aqui era uma reunião que Jesus estava, né? Jesus estava ali com eles. Então, na nossa vida, a gente também tem esses momentos. Quando a gente tem algum líder. A gente pode encontrar durante a nossa vida um líder no nosso trabalho, né? A vida da gente, ela é formada de grupos,
não é? De grupos, vamos se dizer assim. Então, no meu trabalho, eu tenho o meu grupo de trabalho. Na minha igreja, eu tenho o meu grupo que eu sirvo, não é assim? Pronto. Às vezes, hoje em dia, com esse WhatsApp, às vezes a gente não faz um grupo da família. O grupo da família. Tem uma pessoa ali da família que fez o grupo ali da família. Então, aquela pessoa podemos considerar que é um líder do grupo, né? Porque fez aquele grupo. Então, assim, a vida da gente, ela é assim. Então, existe o líder, Jesus. Existe as pessoas que seguem o grupo, as pessoas que formam aquele grupo, os apóstolos, certo? Trazendo para a nossa vida. Existe o nosso chefe do trabalho, existe o nosso padre, existe aquela pessoa que fez o grupo da família na sua casa. Enfim, existe um líder, existe uma pessoa ali que comanda todas as outras. Era mais ou menos isso. Só que ali, no meio dos discípulos, existiam ali pessoas que tinham ciúminho, né? Pessoas que tinham uma invejazinha, né? Existia aquele mais carinhoso, existia aquele mais arisco, vamos se dizer assim, mais ignorante, uma coisa mais agitado, né? Tipo um Pedro da vida que não levava desaforo para casa. Então existe as pessoas, mas também existe os defeitos que elas têm, né? Os discípulos tinham defeito também, né? Só não viviam ali fazendo do jeito que queria porque vivia no regime de Jesus Cristo ali, né? Vivia seguindo o rei pessoalmente ali. Então eles tinham, mas dentro deles eles tinham, assim como nós também temos. Então a palavra diz que Pedro, quando João chegou, Pedro olhou e disse: Mestre, o que vais fazer com esse aí? Né? Ou seja, a gente observa que Pedro já tinha visto João inclinar a cabeça na mesa para perguntar na ceia a Jesus quem ia o trair. Então, assim, existia ali naquele meio, naquele grupo dos discípulos, eles observavam que João era o discípulo que mais vivia ali, grudadinho com Jesus, né? Vivia mais ali, estava sempre junto dele, onde ele estava também. Não é? Isso é uma coisa inevitável, acontece, não é? Acontece da gente estar num grupo, por exemplo, um grupo de família que a gente faz. Então, naquele grupo tem sempre gente mais ativo, tem gente ali, sempre gente ali postando alguma coisa, não é? Então, na igreja, a gente frequenta algum grupo, a gente participa, trabalha em algum grupo na igreja. Então, o padre, às vezes você é uma pessoa mais ativa, você é uma pessoa que está sempre lá ajudando mais, você é uma pessoa que quando o padre chama você vai, porque você está disponível aí. Então, assim, o padre, ele fica mais ali focado em você. Isso não quer dizer que ele ame mais você, que ele dê mais atenção a você, não. É porque a conexão ali foi boa, entendeu? Então, todas as vezes que ele precisa de você, você está disponível. Muitas vezes o outro não está. Então, era o que acontecia mais ou menos ali naquele meio. Eles observavam também. Então, a gente não sabe o que aconteceu com Pedro para perguntar isso a ele. Poderia ser uma curiosidade de Pedro, poderia ser um ciúmezinho de Pedro, né? Poderia ser uma invejinha de Pedro. Poderia ser tanta coisa que aconteceu ali, porque Pedro era humano, né? Aí Jesus vem e puxa a orelha dele, né? E diz a ele: o que tem a ver tu com isso? Tu não me segues? Pronto, essa é a palavra que a gente trabalha hoje. Tu não me segue? O que é que tu tem a ver com a vida de João? O que é que você tem a ver com o que eu vou fazer com João? Se eu quero que João viva até eu voltar ou não, né? Então, o que é que a gente traz para a gente hoje? Aquela puxada de orelha em Pedro é em nós também. Muitas vezes, nós também somos assim, não é?
na maioria das vezes a gente bota a boca onde a gente não deve colocar, né? Na vida dos outros. A gente quer saber da vida dos outros, o que vai acontecer, o que aconteceu, mesmo a gente sendo de Jesus, mesmo a gente seguindo a palavra de Deus, mesmo a gente tendo se convertido um dia na vida, né? Sabendo que falar da vida dos outros, querer saber o que está acontecendo com o outro ou o que vai acontecer não nos interessa. É isso, né? Jesus repreendeu Pedro, né? Jesus sabia o que estava acontecendo no coração de Pedro. Poderia ser uma inveja, né? Poderia ser uma raivinha ali, por quê? Porque ele era mais próximo de Jesus, um ciúme. Poderia estar acontecendo tanta coisa ali em Pedro. E Jesus diz assim, o que é que tu tem a ver com isso? Jesus vem dizer para mim e para você hoje, o que é que você tem a ver com a vida do irmão? O que é que você tem a ver com a vida do vizinho? Você não me segue? Ponto. É bem claro o que ele diz aqui. Você não me segue? Ponto. Então, se você me segue, viva os meus mandamentos. Viva o que eu lhe ensinei. A vida do outro não nos pertence. O que o outro vai fazer não nos pertence, né? Quando eu não entendo a palavra de Deus, eu vivo de uma forma errada, não é? Eu vivo conforme o mundo me apresenta. Então, em mim vai haver inveja, em mim vai haver ciúmes, né? Ciúmes. Eu vou ser insegura diante do amor de qualquer pessoa, né? Existia dentro do coração de Pedro uma insegurançazinha. Por quê? Porque o ciúme, vamos se dizer ali, tomou conta naquele momento. Talvez a inveja por ele ser mais próximo de Jesus ali, tomou conta do coração de Pedro. E ele queria saber, e com este? O que vai acontecer com este? Né? Que é o teu filhinho querido, vamos se dizer assim, né? Que se fosse trazendo para a nossa vida, é assim que a gente fala. Teu filhinho querido, né? Sabe quando você tem 2 filhos, né? Você tem 2 filhos. Aí sempre se comparam. Aqui é assim. A sua filhinha querida, a senhora não vai reclamar, não? É a sua filhinha querida que está fazendo isso, a senhora não vai reclamar? Então, assim, existe isso no ser humano, né? Jesus vem dizer, a partir do momento que você me conhece, a partir do momento que você caminha comigo, que você se esforça para entender a minha palavra, se esforça para não estar pecando, para não estar caindo nos erros que o mundo te oferece. Você tem que cuidar unicamente da sua vida e da sua salvação. A vida do outro, o que vai acontecer com o outro, não vos interessa. Né? Então, essa puxada de orelha aqui de Pedro não foi só para Pedro, não. É para a gente também. Que a gente tem mania de se meter na vida do outro. Temos a mania de se meter na vida do outro. É impressionante como a gente se mete. É impressionante como a gente quer saber o que vai acontecer na vida do outro. Não é? A vida do outro, ela não me diz respeito. Eu preciso cuidar da minha. Eu preciso cuidar da minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma vida carnal, eu tenho uma família, né? Eu tenho um trabalho e eu tenho uma vida espiritual para cuidar. Além de tudo isso, eu ainda tenho que fazer uma caminhada aqui na terra muito bem feita para que eu possa encontrar a minha salvação, para que eu possa encontrar a vida eterna, a morada pela qual Jesus guardou para mim. Então é muita coisa para eu ter que esquentar a minha cabeça com a vida do outro. É impressionante a quantidade de pessoas, não é, que deixa de fazer seus afazeres em casa, né, para sentar a bunda em uma calçada e meter o aço a falar de quem sobe e de quem desce. Mas fulano, nem te conto. Vê essa que vai passando aí. Mas tu não diz a ninguém não, vê? Tu não fala não, porque assim, eu confio muito em tu. Tu não fala nada não, não falo nada, mulher, tu é doida. Aqui minha boca é um túmulo. Eu vou morrer e vou levar pro túmulo.
Não, meu amor, você vai morrer e vai levar lá no dia do julgamento. Tudo que tu tá falando da vida do outro, tudo que tu fala da vida do que tu escuta da vida do outro e tu vai lá e leva para outra pessoa, que a fofoca ela só pode ser do... Claro que ela é do encardido, do sujo, né? A fofoca. A fofoca, ela nunca chega na boca de outra pessoa da forma que aquilo aconteceu. É impressionante como as pessoas elas aumentam a história, né? Para você ver que a coisa é tão do cão que defama o outro de uma forma que às vezes nem aconteceu daquilo ali, daquele jeito. Mas chegou na minha boca de um jeito, eu vou jogar para a boca de outra pessoa de outro jeito e vai virando aquele esgoto, aquela nojeira, sabe? E no final cai tudo em cima de quem armou a fofoca, de quem começou. Você pode ver que só cai em cima de quem armou, né? De quem armou. Jesus vem dizer: o que é que tu tem a ver com a vida de João, hein? Deixa a vida do rapaz em paz. Não te interessa o que eu vou querer fazer dele, não. Que se eu vou querer que ele viva até eu voltar de novo, não interessa. Tu me segue, ponto. Tu não me segue? Então, eu não te ensinei que tu tem que caminhar assim, assim, assim. Então, a gente não tem a palavra de Deus para que a gente siga, para que a gente entenda, né? Então a gente tem que fazer a vontade dele. A gente tem que largar de mão dessas coisas de estar fofocando da vida do outro. Não é? Você não, eu não posso sentar numa calçada? Pode, meu amor, você pode sentar na sua calçada, você pode conversar, mas não sobre a vida do outro. Converse sobre a sua própria vida, né? Quando o outro chegar falando que passar o... Olha, quero saber não, da vida do outro. Não conheço nem essa pessoa que tá passando aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, deixa pra lá, vamos mudar de assunto, né? Ou então, fazer melhor, ficar dentro da sua casa. Eu não sei como é que dentro de uma casa não tem nada para fazer. Pense, eu não sou uma mulher invejosa, mas pense numa inveja que eu tenho desse povo que tem tempo de estar sentado tricotando a vida dos outros, né? Porque eu procuro um tempo na minha vida em casa e eu não encontro. E olha que eu tenho o dia todo em casa, né? Eu trabalho à noite, mas eu não encontro. Se eu não der uma parada para um descanso, eu pego direto. Às vezes eu saio em cima da hora, mas eu ainda estou colocando coisas no lugar. Então, eu não entendo isso, né? Eu não entendo. Mas as pessoas, elas são assim. Os discípulos também tinham os seus defeitos. Eles também sentiam as coisas, eles sentiam medo, eles sentiam uma pontadinha de inveja, né? Cada um queria Jesus inteiro para ele ali, né? Às vezes a gente gosta muito de um padre, vamos se dizer assim. Eu tenho uma afeição muito grande a padre fulano. Aí padre fulano, chega um momento que padre fulano tá, como se diz, acordou daquele jeito. Padre fulano não me deu atenção, padre fulano não presta, padre fulano, padre fulano hoje, né? A mesma coisa é um chefe no trabalho, a mesma coisa é uma pessoa da família, né? É uma pessoa da família. A gente não entende, a gente precisa entender uma coisa. As pessoas, elas são humanas. Elas têm os sentimentos, não é? Acontece sim um ciúmezinho, acontece. Acontece a inveja, acontece, né? Só que se você já focou nas coisas de Deus, você tem que trabalhar isso dentro de você. Eu tenho que trabalhar dentro de mim. Essas coisas, peraí, eu estou seguindo bem aqui, né? Então por que é que eu vou estar com ciúme de fulana com cicrana? Não vou. Eu não vou fazer isso porque o amor de fulana é igual. Principalmente o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele é igual por todos. A história do discípulo que ele mais amava, o discípulo que ele mais amava é pelo fato de João viver muito próximo dele.
Mas isso não quer dizer que ele amou mais João do que a mim, que ele amou mais João do que a você. Não, o amor dele é igual por nós. Cada um, o amor é infinito, não tem diferença, não é? Não tem. Não é como muitos pais, né, que diferencia o amor de um filho. Tem muitos pais que a gente sabe, é nítido a prioridade que ele dá para um filho e o outro não. São muitos pais assim, né? Mas Jesus não. Jesus é único. Jesus o amor dele é ágape. Pedro, ele poderia achar assim que Jesus dava mais atenção, vamos se dizer, a João, né? Porque João estava sempre ali perto dele. Vamos se dizer que João era aquele discípulo que estava sempre ali beijando, cheirando, agarrando, né? E sempre presente ali. Então, para os demais que estão ao redor, acha que Jesus tinha uma prioridade a João, mas não era bem assim. Jesus amava a todos, nos ama a todos com amor igual, né? E hoje nesse evangelho ele vem nos trazer isso, né? Ele vem nos ensinar, puxar a orelha de Pedro e dizer: você não tem nada a ver com a vida dos outros, né? Não importa para você o que eu vou fazer com ele. Não importa para você o que vai acontecer com ele. Importe-se com a sua vida. Em outras palavras, Jesus quis dizer isso a Pedro, que chega a ser até engraçado. Importe-se com a sua vida, né? Da vida de João cuido eu. Assim como eu cuido da sua, eu cuido da de João. Então, esqueça a vida do outro. Viva a sua vida. Viva a sua caminhada. Principalmente você que um dia se converteu verdadeiramente. Principalmente você que um dia está começando a entender a palavra de Deus. Lute contra esse pecado de falar da vida dos outros. A vida dos outros não nos interessa. Enquanto a gente perde tempo falando da vida do outro, querendo saber o que está acontecendo, não é? Será que o marido de fulano está pegando cicrano? O que é que tu tem a ver, criatura? Se eles estão se pegando, é problema deles para lá. Enquanto isso, na tua vida tem tanta coisa errada, não é? É teus filhos aí aprontando e tu não tá sabendo. Muitas vezes é teu marido aprontando e tu não tá sabendo. Por quê? Porque tu não tá tendo atenção à tua família, tu tá tendo na dos outros, né? Então é isso que Jesus quer dizer. Deixe o outro que eu cuido. Se o outro tá fazendo errado, deixe que é comigo. Faça você o certo, porque você tá me seguindo. Veja o jeito, a forma como Jesus falou com Pedro. Quanto a você, você não me segue? Ele quis dizer tudo. Se você me segue, se você vive aí, né, falando da minha palavra, curando as pessoas comigo, né? Que tem tu a ver com João? Deixa João comigo. E hoje a gente vai levar isso para nossa vida, né? A gente vai deixar de fofocar da vida dos outros. E quando chegar aquela pessoa falando da vida do outro, a gente vai cortar. Ah, fulano, ó, seguinte, não conheço, não quero saber da vida de ninguém e ponto. Ah, fulano é santa. Ah, tô tentando me santificar todos os dias, não é? Tô tentando me santificar todos os dias. Não quero falar. Vai acontecer de você falar? Vai, porque você é humano. Vai chegar um momento que você vai meter o aço a querer saber também, porque a curiosidade do humano vai vir. Mas você precisa lutar. Eu preciso lutar quanto a isso, né? Se você não quer ofender a pessoa, mas pelo menos você escuta e fique na sua calada, né? Você escuta e fica na sua calada, mas se for uma pessoa que você tem intimidade, você tem toda a autoridade de chegar e explicar a ela. Rapaz, deixa a vida dos outros de mão, cuida da tua, né? Cuida da tua vida, vê o que está faltando na tua casa, né? Observa lá, o que é que teu marido anda fazendo, né? O que é que teus filhos andam fazendo.
Já olhasse o celular do teu filho hoje para ver o que é que tem de imoral lá dentro? Então, assim, é sobre isso. Eu não posso meter o olho na vida do outro e querer saber o que é. O que ele tem. Não importa, importa a minha. Muitas vezes eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida e eu deixo de lado para resolver a dos outros, para olhar a dos outros, para julgar, né? E Jesus vem dizer bem assim: que tu tem a ver com a vida do fulano de tal lá de perto, né? Vá cuidar da sua vida. Vá cuidar. Cuide da sua vida, que eu tô de olho aqui de cima, viu? Cuidado na sua vida, né? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.